Vamos lá então, gente. Vamos calcular essa tal pressão atmosférica, que é a coisa que vem fazendo pressão na nossa vida há tanto tempo. Vamos ver se essa coluna quilométrica de ar que nós estamos imergidos faz ou não uma diferença significativa em nossa vida. Certo? Vamos lá. Experiência de Torricelli. Torricelli foi um físico da época que ele era um cara muito curioso e ele queria muito saber quanto que valia essa pressão atmosférica. Então vamos lá, estudar com detalhes o que ele fez, qual foi a ideia que ele usou para conseguir medir essa pressão atmosférica. Vamos lá. Aqui, o que ele fez primeiro? Ele pegou um recipiente e ele colocou mercúrio líquido dentro desse recipiente. Por que ele colocou mercúrio líquido? Ele colocou mercúrio líquido porque ele sabia que o mercúrio era um líquido muito denso. Então, como a nossa fórmula para calcular a pressão num dado ponto, ela é a densidade vezes a gravidade vezes a altura da coluna do líquido que está pressionando, ele sabia que se a gente tivesse uma densidade muito alta, a gente ia ter uma pressão grande. Então a gente não precisava de uma coluna muito grande de líquido para conseguir medir isso. Vamos lá, vamos em partes. O que ele fez? Ele pegou também junto desse recipiente, junto com o mercúrio líquido, um tubo de ensaio de 1 metro de distância que ele também encheu com mercúrio líquido. E o que ele fez? Ele pensou assim, cara, se eu conseguir comparar a pressão de dois pontos e um desses pontos for a pressão atmosférica e o outro ponto for uma pressão que eu consigo saber, se a gente tem uma coisa que a gente não sabe e outra coisa que a gente não sabe e as duas coisas são iguais, então quer dizer que a gente vai conseguir medir quanto que vale essa pressão atmosférica, sabe? E a densidade do mercúrio já era conhecida na época, então todas essas coisas, se ele conseguisse medir a pressão nesse ponto B aqui, ele conseguiria igualar uma coisa a outra, certo? Então o que ele fez? Ele pegou esse tubo de ensaio, que o Torricelli era um cara sábio, mas não tanto, porque ele pegou esse tubo de ensaio e ele mergulhou dentro do recipiente contendo mercúrio líquido. Se tu fazer isso hoje, provavelmente você vai sair com a mão toda queimada, mas não é porque ele fez, enfim. Ele pegou esse tubo de ensaio, mergulhou dentro do recipiente com mercúrio líquido e deixou o tempo passar. E ele sabia que quando dois pontos têm a mesma pressão, quer dizer que eles estão em equilíbrio hidrostático. A gente já viu isso em outra aula, nos vasos comunicantes. Se esses dois pontos entrassem em equilíbrio, ele conseguiria saber quanto que vale a pressão atmosférica. E foi isso que ele fez. Ele deixou então o tempo correr e essa coluna de líquido foi baixando. E ela só parou de baixar quando ela valia exatamente 760 milímetros, ou 76 centímetros. Então ele constatou, por um cálculo rápido que a gente vai fazer aqui, que a pressão atmosférica valia esse resultado aqui, certo? O que ele fez? Ele sabia que ele, na real, ele não sabia quanto que valia a pressão atmosférica, mas ele sabia quanto que valia a pressão nesse ponto B aqui, porque ele conhecia a densidade do líquido, ele conhecia o valor da gravidade, da força da gravidade, e ele conhecia também a altura do líquido que pressionava esse ponto, certo? Foi isso que ele conseguiu concluir. Então vamos lá. A gente tem aqui de um lado uma ATM, que é o valor de uma atmosfera, que é o valor da pressão atmosférica. Ela tem que ser igual a uma pressão de 76 centímetros de mercúrio, certo? Nós já deduzimos essa fórmula aqui na lei de Stevens, no princípio fundamental da hidrostática. Eu quero ressaltar uma coisa aqui. Esses experimentos do Torricelli, fica evidente que esses conceitos da hidrostática, eles sempre vêm, e da física inteira, eles sempre vêm de uma fórmula, de uma síntese de ideias, que vai definindo algumas coisas, e depois existe uma síntese de ideias que a gente usa para basear todos os experimentos e todas as teorias em cima dessa coisa. E essa coisa, no caso da hidrostática, é a lei de Stevens. É o ρ, é a pressão igual a P mais ρgh, certo? É o que a gente vai fazer aqui. A gente tem, então, a densidade do Hg é o símbolo do mercúrio, vezes a gravidade, vezes a altura da coluna de líquido que pressionava o ponto B. Era a coluna desse líquido aqui de mercúrio. A pressão do mercúrio é só você dar um Google, e ela também já era conhecida na época, vale 14 vezes 10 a 3 kg sobre metro cúbico, 14 vezes 1000 kg metro cúbico. A velocidade da gravidade a gente já sabe, que é 10 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. E a altura desse líquido foi a que a gente constou aqui, que após o líquido parar de se mexer, ele simplesmente mediu, que foi de
76 metros ou 76 sobre 100 metros, que é a mesma coisa que 0,76, certo? Se a gente multiplicar todas essas coisas aqui, a gente vai ter o resultado de 1 vezes 10 a 5 newtons por metro. Esse newtons por metro a gente chama de Pascal. Então, Torricelli, a partir desse experimento, ele concluiu que uma atmosfera, que é a pressão atmosférica, ela é igual a 1 vezes 10 a 5 newtons por metro quadrado. O que isso quer dizer? Quer dizer que em cada metro quadrado que é afligido por essa pressão atmosférica, existe 10 elevado a 5 newtons de força. Isso é muita força. Isso é um com 5 zeros. 4, 5. Isso é 100 mil newtons por metro quadrado. Quando a gente calcula essas coisas, não parece que é de verdade. Porque imagina, tá sempre, todos os momentos do teu dia, todos os momentos da sua vida, se tu não for pro espaço, tu vai ser pressionado, tu tá sendo pressionado por uma força de 100 mil newtons por metro quadrado. É claro que o nosso corpo ele já é adaptado a isso, certo? Se ele não fosse adaptado, a gente simplesmente ia morrer. Mas imagina um alienígena que está chegando no nosso planeta agora. Se o corpo dele não for adaptado para essa pressão, ele vai ser esmagado, porque é uma pressão absurda. O ar, sim, pode ser um material, um líquido, um fluido pouco denso, mas se a gente tem quilômetros e quilômetros de ar, que é o caso do planeta Terra, a gente vai ter uma pressão muito grande, certo? Deu para entender? Vamos a alguns exemplos para deixar as coisas mais claras aqui, certo? Aqui a gente tem um barômetro. O barômetro o que é? Ele é nada mais nada menos que um mecanismo, uma estrutura que a gente tem para medir a densidade de um gás, certo? A densidade de um gás a gente consegue medir a partir desse instrumento louco aí que é o barômetro. Qual que é o princípio do barômetro? O que ele faz? Ele pega. Imagine assim, a gente tem um gás que a gente precisa medir. E esse gás aqui a gente vai assumir que ele é incompreensível. Isso. Incomprimível. Que ele não pode ser comprimido. Ele, não importa quanta pressão que existe dele, ele não vai mudar o seu volume, certo? A gente assume isso para conseguir medir o parâmetro. Qual que é a ideia? Vem cá. A ideia é que se a gente pega uma pressão de um gás que a gente não conhece, a gente mede com a pressão de um líquido, de uma densidade que a gente já conhece, se a gente igualar essas duas coisas, a gente consegue saber quanto que vale a densidade desse líquido. Foi basicamente o experimento que Torricelli fez. Só que para esses gases, certo? Então qual que é a ideia aqui? A gente tem esse sistema louco aqui, nessa forma, com essa bola no negócio, para a gente conseguir igualar as pressões em dois pontos, o ponto X e o ponto Y, certo? Se a gente consegue igualar essas duas pressões, e a gente tem uma que a gente conhece e outra que a gente não conhece, se uma é igual a outra, quer dizer que a coisa que a gente não conhece, a gente agora conhece, certo? Isso é basicamente uma equação algébrica. Se a gente conhece uma coisa, a gente conhece uma coisa e a gente conhece a outra, quer dizer que se a gente fazer essa adição aqui, ele vai saber quanto que vale essa coisa que a gente não conhece, essa incógnita, certo? Então vamos lá. Qual que seria o cálculo nesses dois pontos de pressão, no ponto X e no ponto Y? Ponto X, e a gente também deixa esse cara estar em equilíbrio, esse cara entrar em equilíbrio estático. Pensando que Px é igual a Py. O que acontece aqui no Px? Como a gente já tem a fórmula da pressão em dado ponto, que ela é igual a P mais ρgh, certo? ρgh. E esse P aqui, como eu falei, ele significa a pressão atmosférica. É isso que a gente vai estar medindo aqui também, por causa que esse tubo aqui, ele é aberto. Se ele não fosse aberto, esse P dessa forma seria igual a zero. Mas ela não é, certo? Ele é aberto, ele não é fechado. Só que esse aqui, a gente fala sobre o gás, então é a densidade do gás. Esse P aqui, não existe nenhum... Esse cara aqui não é aberto, certo? Então a pressão atmosférica não vai contar na nossa conta. Esse cara é igual a zero. Enfim, ρgh, que é a forma de a lei de Stevens, que a gente vai medir todas as pressões de quase todos os fluidos, que já deduziu, ela tem que ser igual à pressão atmosférica, P, mais ρgh. A densidade desse líquido aqui a gente chama de PL aqui embaixo, certo? ρL. ρL vezes G vezes H, certo?
Esse G aqui a gente nem precisa saber, porque ele vai cortar, existe dos dois lados. O que a gente tem? A gente tem que ρh é igual a PATM mais ρl vezes G. Basicamente a gente consegue comparar a altura que esses dois caras eles se relacionam, certo? Porque normalmente o líquido ele vai ser muito mais denso do que o gás, certo? Então, se a gente tem uma altura determinada e outra altura, a gente consegue comparar a pressão nesses dois pontos. Esse que a gente faz aqui. A gente tem que a pressão vezes a altura do ponto X, ela é igual à pressão atmosférica mais a pressão do líquido L vezes a altura, certo? E aqui, no caso, para tu conseguir fazer isso, a gente precisava das medidas das coisas. Mas simplesmente se tu colocar a densidade vai ser uma incógnita, certo? Se tu colocar a altura desse cara aqui, a gente vai chamar de H1, pode ser? H1 para diferenciar dessa altura aqui. Se tu colocar o valor dessa altura na fórmula, dessa outra altura aqui, que é a altura da pressão do líquido, tu multiplicar essa altura da pressão do líquido pela densidade desse líquido e somar a 10 a 5 Pascal, que é a pressão atmosférica, que a gente acabou de calcular, tu teria a densidade desse gás, certo? É tão simples quanto isso. Só de jogar as incógnitas da forma que tu vai ter o resultado sim. Vamos para mais um exemplo. Esse aqui é um exemplo clássico, que a gente não para pensar nas coisas. Um canudinho. O que acontece quando a gente suga um canudinho? A gente não tá, quando a gente coloca o canudinho no líquido, a gente não tá literalmente sugando o líquido para cima. Como o canudinho ele é aberto nos dois lados, ele está sendo afligido pela pressão atmosférica, certo? Quando a gente tampa ele aqui, a gente tampa nos dois lados, um lado está sendo tampado por um líquido e outro pela nossa boca. Quando a gente chupa esse canudinho, a gente está chupando o ar para dentro. Então a gente está tirando a pressão que o ar faz, a pressão atmosférica que o ar faz dentro do negócio. A gente cria basicamente um vácuo dentro do canudinho. E como eu levantei a bola na questão anterior, diferença de pressão, ele faz uma força. Então, por essa diferença de pressão que a gente criou, por criar esse vácuo dentro do canudinho, o líquido vai simplesmente subir. A diferença de pressão vai ganhar, a pressão do líquido é maior, ela vai subir no canudinho, e é assim que acontece o movimento quando se chupa o canudinho, certo? Espero que tenham gostado e tenham entendido.